Audio Jungle. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal da Miss Chiconel. E agora vamos abrir uma nova série que é sobre utensílios de cozinha. E nada melhor para abrir a nossa série se não falar sobre as panelas. Panelas e mais panelas, que são indispensáveis para a confecção de qualquer tipo de alimento. E vamos abrir com as panelas. Para falar de panelas, não podemos deixar de falar daquele tipo de panelas que são o nosso dia a dia. As mais comuns, que são estas de alumínio. Todo mundo tem uma panela destas em casa, elas são práticas, não deixam a comida colar no fundo e é ótimo usar este tipo de panelas. Mas hoje em dia já não se recomenda tanto usar panelas de alumínio, porque ao longo do tempo o alumínio sofre um desgaste que vai libertando as suas partículas para os alimentos. E essas partículas, por sua vez, não fazem muito bem à nossa saúde. Então, estas panelas são ideais para fazer arroz, para fazer uma feijoada, uma sopa. Por quê? Porque elas têm estas alças que facilitam drenar a água se for necessário. Por exemplo, quando vamos cozer batatas, elas são fenomenais para isso. Então, as panelas de alumínio nós temos em variedade de tamanhos. Existe uma imensidão de tamanhos de panelas de alumínio, desde as de 200 ml até as de 50 litros. Eu ainda vou trazer um desafio de fazermos uma panela de 50 litros como deve ser. E pronto, atualmente usam-se muito as panelas de aço inox. As de aço inox, temos estas mais baixas que facilitam a produção daquele tipo de pratos que não requer muita água. E muita gente diz que não, a panela de inox queima a comida ou cola. É verdade e não é verdade. A panela de inox, diferentemente da panela de alumínio, ela conserva mais calor. E nesse processo de conservar calor, ela leva um pouco mais de tempo a aquecer, mas assim que ela aquece, ela mantém a temperatura por causa do tipo de material. Então, se nós fazemos o arroz em 7 ou 10 minutos, numa panela de inox faremos em menos tempo. Podemos fazer se calhar em 6 minutos. É importante, sempre que a gente compra uma panela nova, é importante ter aquele momento de intimidade. Nós temos que namorar com os nossos utensílios, com as nossas panelas. Temos que dominar a elas e perceber que, ok, quando eu vou fazer o arroz na panela de alumínio leva X tempo, quando vou fazer na panela de inox leva tanto tempo, porque na verdade não existe um tipo de panela que queima a comida, ok? O que acontece é que cada material tem o seu tempo e nós é que temos que obedecer o tempo de cada uma para a cozedura de cada tipo de alimento. Então, quando vamos comprar as panelas de inox, tem uma outra dica. Tentem perceber o peso. Normalmente as panelas de inox são pesadas e se forem muito leves pode ser um inox de baixa qualidade. É importante ter atenção. Eu não vou recomendar nenhuma marca, mas tem várias. Esta aqui eu gosto para quê? É boa para fazer um bom ovo escalfado, é boa para fazer o meu bechamel, os molhos. E as panelas de inox, elas têm uma construção que elas não permitem a aderência dos alimentos. Então, quando vamos fazer algum molho, algum creme, eu recomendo muito o uso de uma panela inox. A outra dica são as nossas frigideiras. As frigideiras que nós usamos no dia a dia. Existe este tipo de jogo, ok? Que tem vários tamanhos. Existem estas, ok? Que não vêm em jogo, vendem em particular. São elas anti-aderentes. Eu recomendo o uso das frigideiras anti-aderentes porque, para além delas serem duradouras, têm uma longa vida, elas também
facilitam a confecção de qualquer alimento, seja carne, marisco, ovo, vegetais, e deixam sempre com uma textura no ponto e não cola, pois porque tem esta película antiaderente. E quando nós vamos lavar as nossas panelas ou as nossas frigideiras antiaderentes, não se recomenda o uso do palha de aço ou do esfregão, porque vai criando riscos, como esta minha está agora. Tem estes riscos, que significa que nós estamos a corroer a película antiaderente. E o que vai acontecer é que a breve trecho esta frigideira já vai colar, já não vai funcionar como deve ser. Isto é derivado ao mau uso na hora da limpeza. Aqui foi usado o esfregão ou a palha de aço e criou esta fissura e que de tempos em tempos vai deteriorar. A outra dica que eu vou dar é sobre como lavar. Sei que todo mundo enfrenta este martírio de ter mancha de gordura ou de óleo na frigideira ou na panela, e todo mundo quer saber como tirar. E eu tenho uma fórmula mágica. Não é preciso gastar dinheiro em comprar nenhum tipo de detergente. É só com a minha fórmula. Daqui a pouco eu vos ensino. Então, já vos apresentei os tipos de panelas que eu uso, né? Existem vários tipos, mas as panelas que eu tenho em casa são estas. Tenho vários tamanhos delas e para cada tipo de alimento há sempre uma panela que é ideal, há sempre uma panela que é a top, ok? Então é importante que nós façamos esse estudo. Quando eu vou fazer algum preparo, por exemplo, de vegetais, que eu não quero que tenha muita água, eu uso sempre as panelas mais baixas, porque eu sei que não existirá uma grande circulação de ar. Quando eu preciso de cozer algum vegetal ou algum alimento em água, prefiro as panelas mais altas, porque é necessário colocar água e fazer a imersão dos alimentos ali. Então, é importante ter sim um jogo de panelas que tenha vários tamanhos, vários formatos. Normalmente são jogos de panelas que têm por aí entre 6 a 8 peças. São os mais recomendados. E eu também recomendo, porque não? E agora eu vou ensinar como livrar-se desta sujidade que fica, de gordura que fica nas frigideiras e nas nossas panelas. Para a nossa mistura, eu vou usar aqui o bicarbonato de sódio, sal fino, mais ou menos a mesma, 2 colheres de sal para uma de bicarbonato e 1 colher de álcool. Sim, álcool. Então, eu vou pegar esta pasta, ok? E vou usar uma esponja, dessas nossas esponjas de cozinha mesmo, de louça, e vou começar a limpar a minha panela. E pronto, eu já terminei de lavar a minha frigideira e eu quero vos mostrar a irmãzinha dela como está. Esta é o antes desta. E vocês veem como pequeninas receitinhas funcionam perfeitamente. Olha a diferença. Então, a tia Benilda aqui em casa nem está a acreditar nesta mágica. Então, meninas, para a gente cuidar melhor das nossas panelas, porque são um investimento, é necessário também tomar os devidos cuidados para que elas durem por muito tempo. Assim, o que pode acontecer é que vai formando uma camada, que ela vai ficando cada vez mais escura e é de chegar a uma altura em que vai começar a quebrar, ok? E não é isso que nós queremos. Então, daqui para frente, já sabem como evitar que isto aconteça. São irmãs, vou-vos mostrar a outra, que é um jogo. Aqui temos a outra, olha, é um jogo de 3. Olhem,
A lavada é esta, com a minha fórmula. E pronto. Então, é uma super dica da Miss Chiconel. Lavem as vossas panelas ou as vossas frigideiras com esta fórmula mágica. Sempre que ficar, por exemplo, queimou o caril, né? Fica aquela mancha lá no fundo. Se for arroz que colou, depois deixou. É só fazer essa fórmula. Não precisa de palhadaço ou esfregão. Só essa fórmula esfregar com esponja. Esfregar. E pronto, já está. Fica perfeito. Então, fiquem ligados às dicas da Miss Chiconel sobre utensílios e todas as semanas eu vou trazer uma dica. Fiquem atentos e tchauzinho!